Hare Krishna, Jima. Muito bom dia para cada um, cada uma. Fico aqui tão feliz de estar de novo retomando os nossos estudos e as nossas reflexões. Hoje, em especial, a gente reflete sobre os começos, os novos começos tantas vezes. E para começar a falar disso, eu não posso deixar aqui de abraçar e pedir para vocês também abraçarem junto comigo a nossa querida Mãe Divina Beth, que está aqui fazendo aniversário hoje e sempre presente nos nossos estudos. Um exemplo de seva, de voluntariado, de serviço, de amor indiscriminado, incondicional. Eu falo que ela adotou todos nós. Eu falei, agora você dá conta desses filhos, porque ela vem aqui na vivência, ela cuida. A Beth, ela tem uma missão que eu realmente acredito que tenha sido a Mãe Divina que tenha dado para ela. É uma missão de curar as feridas que cada um e cada uma de nós tem aqui com a mãe biológica, a figura do maternal, até maior do que a mãe biológica, porque ela incondicionalmente ama, ela incondicionalmente serve, ela incansavelmente realiza o serviço e com uma amorosidade que realmente é professora para cada um, para cada uma de nós. Então eu coloco aqui com todo esse olhar de quem já teve com a Beth em situações diferentes, inclusive, como ela mesma já citou, na própria passagem do filho dela. E ver uma mulher inteira colocando o filho no chão, a gente não pode deixar de reverenciar o trajeto dela, da vida toda, das vidas todas, para que algo que é tão contra o que geralmente a mãe espera, porque a mãe espera deixar o filho e não colocar o filho no chão. E tantas outras coisas aonde ela centrada se conduz nesse amor incondicional. Então eu quero deixar aqui essa grande apreciação por essa mulher que outra vez vem como uma missão de uma mãe divina, acolhendo a gente, prestando atenção na gente, olhando a gente silenciosamente, humildemente, incondicionalmente, incansavelmente. E dizer, Beth, que tem sido uma grande honra ter você aqui, ter você na minha vida, me emociono, e tenho certeza que outras pessoas aqui se relacionam com isso também. Então, muito obrigada, querida, por você estar aqui e por todos os dias continuar abençoando o nosso caminho e fazendo a diferença na vida de tantas e tantas. Você é muito especial. Muito obrigada, eu amo você. E eu acredito que muitas pessoas se relacionem com a minha palavra aqui. Gratidão, Patrícia, querida. Você sempre me emociona. Muito mesmo, viu, bênçãos de luz e muita gratidão. É um presente para mim estar aqui. Para nós também é um presente ter você aqui, Betinho. A gente ama você. Então, com isso, começamos as nossas reflexões sobre começos. Pra gente, novos começos. E aí a Betinha querida também pode se relacionar com isso dentro da trajetória de um novo começo que começa com um novo ciclo, que cada uma aqui toca. E poder olhar para trás sempre e realizar como a gente vem mudando, muitas vezes não na velocidade que a gente quer, mas parabenizar por isso, porque geralmente a gente só tá olhando para frente, falar, não, eu ainda preciso disso, eu ainda não sou isso, eu ainda tenho essa falha, eu tenho, e isso cria sempre a expectativa de que tem alguém no futuro pra gente se encontrar. E quando a gente olha para trás, a gente já vê toda a transformação que aconteceu numa trajetória de vida. E quando a gente olha para dentro, a gente precisa olhar como se bastando. Tudo bem que a gente é imperfeito, gente, de verdade, só que a gente precisa abandonar essa ansiedade de que é no futuro que a gente vai ter essa perfeição. Entende que a gente é perfeito na imperfeição. Essa é uma frase do Vedanta. Que me atravessa sempre muito. Senão a gente fica nessa ansiedade de que sempre é amanhã, eu ainda não consigo, eu ainda não fiz, e tudo bem, a gente naturalmente vai melhorar, porque essa é a sina de cada espírito encarnado. Só que isso não significa que o fato da gente ser imperfeito
não significa que a gente não pode receber amor. Então, que esse novo começo de semana, de ciclo para Betinha, coloque sempre para a gente nesse lugar de que a gente é digno e digna do amor, para a gente abandonar essa ansiedade que está no futuro, que a gente ainda vai entender no dia que vai chegar, que de repente a gente não vai entender nunca. E de repente a mudança que precisa acontecer na gente é abandonar o desejo e a ansiedade dessa compreensão. Porque na verdade de tudo, é mais importante amar do que compreender. É mais importante sentir do que pensar. É mais importante o vazio do que o que preenche o vazio. Então, nesse começo, que a gente consiga entender que a transformação que a gente busca não é pensar diferente. Isso tem a ver com algumas reflexões que a gente fez na semana passada. Isso é a mudança da qualidade da mente. Então, por exemplo, se eu tenho uma qualidade de mente ansiosa e eventualmente eu consigo, tenho uma mente que é letárgica e eventualmente eu consigo uma mente que tem mais ação, ou seja, que deseja mudar, eu mudei a qualidade da mente e realmente isso é favorável. O Buda falou pra gente se dispor sempre da ferramenta de uma mente positiva. Então isso é incrível, é bom, a gente deve permanecer nesse caminho. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o que a gente quer é a transformação da mente. E a transformação da mente é um olhar de consciência, porque geralmente a gente está olhando o que está dentro da mente, mas não o vazio que suporta o que está dentro da mente. O vazio que suporta o que está dentro da mente é a consciência, é a natureza perfeita. Então, olha só que coisa interessante, a mudança que a gente quer não é vir a ser, mas é deixar de ser esse monte de coisas que a gente colocou em cima da gente. E por onde passa tudo isso? Em uma pequena fresta do pensamento. Em um momento de contemplação. Em um momento onde a gente olha, para e agradece. Essa paz que mesmo sem resposta, mesmo quando a gente não entende, a gente está tranquilo. Porque a gente sabe que alguém entende, que existe uma lei maior. E que não compete a nós, muitas vezes. Então, essa busca por respostas, essa busca por vir a ser, essa expectativa, essa ansiedade do futuro, eu queria que a gente colocasse no nosso coração, tá bom, qual é a luta de hoje? A luta de hoje é essa? Vamos lutar. Qual é o resultado da luta de hoje? Não sei. Como é que a gente veio parar aqui? Tem várias explicações. Mas a verdade de tudo é que é um emaranhado de tantos fios que às vezes a gente olha e diz, será que é mais importante eu saber disso? Ou simplesmente lutar, independente do resultado, e ter minha consciência tranquila que eu participei de alguma forma do que era justo, do que era bem, do que era bom. Entendem? A gente precisa tirar a mente da ansiedade e tirar a mente de um lugar onde a gente precisa chegar. Conseguir navegar esses lugares, essas frestas que se abrem entre os pensamentos e trazer um coração que seja capaz de amar. Quando a gente tem menos idade, ou seja, quando a gente é menos surrado pela vida, o amor ele é mais natural, só que é um amor utópico romântico. E isso, inclusive, que leva às decepções. Quando a gente, mesmo com a idade, ou seja, surrados e surradas pela vida, a gente consegue manter um coração aberto, e isso lembrando, ou seja, que tem gente muito jovem que teve questões seríssimas de abuso e que mesmo muito jovens já passaram pela surra. O fato é que a gente precisa conseguir manter o coração aberto, e uma forma de manter o coração aberto é começando os dias, começando os novos ciclos, começando sabendo que muitas vezes não se sabe, não se compreende. E nem por isso a gente vai parar, porque percebe, assim como o ódio mantém a gente presa a quem ofendeu a gente, então o perdão não é uma forma de dizer para o outro que o outro não vai ter consequência da vida do que ele fez. O perdão é uma forma de dizer, eu sigo. Você faz sua colheita, e eu sinto muito pela sua colheita, mas eu sigo.
Da mesma maneira, compreender essa busca por compreender por que ele fez isso comigo, por que ela fez isso comigo, por que isso aconteceu comigo. Muitas vezes isso é o que mantém a gente ligado naquela pessoa que a gente amou. Entendem como psicologicamente a coisa se amarra? E quando a gente solta esse fio, quando a gente fala, putz, eu te perdoo, putz, eu não entendo, eu sigo. Alguma coisa desse coração também solta. E ele é capaz de estar aberto outra vez, toda vez, sentindo uma alegria que é genuína, uma alegria que não depende de tudo isso que vem acontecendo no mundo, uma alegria que independe do que fizeram para nós, uma alegria que é natural. Vocês sabem que eu vim de corporação, né? Antes de ir para yoga, tive alguns anos em corporação. E eu trabalhei na GM há alguns anos. E, enfim, tem vários, né, quem trabalha em grande empresa sabe disso, tem grandes eventos de motivação e embora muitos deles não tenham me deixado com boas impressões, eu lembro de uma passagem de um CEO na época que ele falava que tem 2 momentos que a gente realiza se a gente é feliz. Quando a gente volta para casa na sexta-feira e quando a gente acorda de manhã segunda-feira para ir trabalhar. E isso me marcou profundamente, especialmente dos novos começos. Então a gente está começando uma nova semana agora. Com todas essas reflexões, ou seja, nossa, estou começando uma nova semana para eu trabalhar no que eu tenho que ser. Então trabalha no que você tem que ser, deixando de ser quem você não é. Já é um belo trabalho. Então a responsabilidade que você está colocando sobre os seus ombros para o outro ser feliz, tira. Tira do seu ombro, embala para o presente e dá para a pessoa. Essa responsabilidade para você ser feliz é sua. Eu estou aqui só para amparar no caminho. Porque a gente não consegue terceirizar certas coisas na vida. Então, nesse começo de semana, onde a gente está olhando para tudo isso, olha se genuinamente você é feliz com os compromissos que você tem nessa semana. Porque eu tenho certeza que você tem compromisso nessa semana. Tem vários compromissos. Desde saúde até com seu pai, com sua mãe, se estiver vivo, teu filho, teu vizinho, teu mestre animal. Como que você se sente frente a esses compromissos? Você está feliz? Genuinamente feliz? De servir, de se cuidar? E se não tá, faz as mudanças que você deve fazer. Faz as mudanças para você ser feliz, independente, porque a gente muitas vezes projeta felicidade em grandes momentos. E a felicidade é esse acúmulo de pequenas alegrias onde o nosso coração está em paz, está amando, mesmo sem saber, está amando, mesmo que o outro tenha ofendido, está amando dentro da fé de que as coisas vão se encaixar e já se encaixam num âmbito maior para um despertar que a gente desconhece as razões, de como chegamos num plano de dormência tão grande, de sonolência, de zumbi tão grande. Mas esses novos começos, seja de um novo ciclo como o da Betinha, seja nossos como uma segunda-feira, a gente possa olhar para se retirar um pouco desse afã do dia a dia, onde a gente muitas vezes está tão envolvido com tudo que está acontecendo que a gente não está vendo como a gente está participando das coisas. Então, primeiro de tudo, quem você é, basta. Ai, Patrícia, mas se fosse assim, ela não teria me deixado, ele não teria feito isso comigo, meu parceiro não teria me roubado, o meu filho não teria dito aquilo para mim. Basta. Basta. Isso não significa que a gente não tenha a responsabilidade de caminhar um caminho de virtude. Mas entende que muitas vezes a gente fala do Dharma dentro da espiritualidade, o Dharma não é a meta. Olha só que coisa maluca. O Dharma não é a meta. Então a gente falar que a gente é virtuoso, não é? Chegamos na espiritualidade, concluímos, é o caminho, é o começo desse caminho. Então a gente tem a responsabilidade da virtude, mas a gente não tem a responsabilidade do outro ser feliz por causa do que a gente faz. A gente tem sim a responsabilidade de evitar o sofrimento que a gente consegue no outro. Mas tem certos sofrimentos que outra vez, às vezes é o processo de iniciação do outro. Esse tema do sofrimento é muito complexo, ele não é simples e ele pode ter esse embuste da gente, dentro da boa vontade, se responsabilizar pela alegria do outro. Então se responsabiliza pela sua alegria. Como? Seja virtuoso, seja virtuosa, caminha o caminho reto, seja resiliente, não desista, mantenha seu coração aberto, perdoe.
não pelo outro, mas para você seguir. O seu perdão não fala para a lei da espiritualidade, que o outro não vai colher pelo que ele fez. O seu perdão simplesmente fala, independente do que você fez para mim, eu sigo. E que Deus, a deusa, que os santos te protejam. Porque se você me fez sentir assim, pela lei, isso vai voltar para você. Então que Deus te proteja, porque eu sei o quanto foi desagradável, mas eu te perdoo e eu sigo. Então, nesse novo começo, por favor, realizem se vocês são felizes. Felizes naturalmente. E aonde tiver um lugar onde essa felicidade não encaixa, então, por exemplo, não, eu não posso ser feliz, porque olha o que eu fiz, eu tenho essa culpa pelo que eu fiz. Você fez o que você pôde. É óbvio quando a gente olha para trás, porque a gente já cresceu, a gente olha e diz, nossa, como que eu fui capaz daquilo? É óbvio, você está olhando para trás, você cresceu, você não é mais aquela. Agora, olhar para frente e saber qual é a alternativa certa é o risco. E tudo bem, a gente fez o melhor, então libera da culpa. Mas limpa esses lugares por dentro, porque outra vez a gente não quer se transformar em alguém que a gente não é. A gente quer voltar a ser quem está debaixo disso tudo soterrado. Esse vazio que acolhe tudo, que é capaz de criar novos universos, criar novas versões de você, dentro desse estar que cada um de nós está na encarnação ou em qualquer parte desse universo. Mas o foco é no vazio, é como se fosse uma mudança de perspectiva. Então você olha para o agressor e num primeiro momento aquilo pode te provocar ódio e daí você se transforma e o agressor provoca em você compaixão. O agressor mudou? Não. Quem mudou? Então é essa mudança que a gente quer, é uma mudança para quem a gente sempre foi, antes de ser surrada pela vida. Essa mudança que a gente quer de percepção. Então olha outra vez, olha para o seu coração em relação ao que você está vivendo. Olha para o seu coração em relação à sua casa, à sua relação, àqueles que você convive. Olha para tudo isso e provoca uma alegria genuína em você. E onde não existe alegria, desobstrui. Muitas vezes significa coragem para viver coisas novas. Coragem para os términos, para as conversas difíceis também. Mas eu deixo aqui nesse novo começo. Por favor, olhem para dentro. A gente vem pedindo novos começos no mundo. E a gente tem, muitos de nós, trabalhado incessantemente para isso. Tenho certeza que vocês se relacionam com isso. Só que sem o trabalho interior que começa em nós, a gente não vai conseguir resolver o mundo à nossa volta. Então tenham a coragem desse novo começo, olhando para o coração. E outra vez, olhem aonde a alegria é genuína. Não porque você tem respostas, não porque você não foi surrado ou surrada, não porque a vida não te machucou, não porque qualquer razão que você possa dar, mas simplesmente porque existe uma alegria sincera no seu coração, quem, nesse momento, você é, basta. E isso não tira toda a responsabilidade da gente caminhar o caminho da virtude, isso não tira todas as manifestações que ainda vão melhorar nas versões que podemos ser, esse é um processo natural. Agora, dentro, essa percepção precisa mudar para você aprender a se amar nesse momento. E não quando o diploma, não quando casar, não quando o outro falar, não quando sair. Agora, nesse momento, com todas as suas imperfeições. Lembra dessa frase do Vedanta? Nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Abraça essa imperfeição. Quem está no caminho de cura, essa cura, que também é uma palavra que foi surrada já dentro de vários círculos, sabe que a gente cura alguma coisa para encontrar outro buraco. Não é assim? A gente fala assim, nossa, agora isso daqui resolveu. Daí vai um pouquinho mais para baixo e fala, pronto, agora tem mais essa. Aí quando começa a abrir muito, ainda tem a geração passada. Vai ver o que a mãe, o que a avó, como que foi isso. Você tem uma linhagem, né? Então, vocês concordam? Ou seja, dentro dessa relatividade nunca vai acabar. Só que a percepção vai mudar. A percepção de que a gente não está com tudo isso, a gente não é nada disso que preenche o espaço. A gente é o próprio espaço. A gente é o céu e a gente está identificado com as nuvens e com a qualidade das nuvens. A qualidade das nuvens é, de novo, está muito nublado, letárgico, por exemplo.
Tem algumas nuvens brancas, então aqui é uma mente com a qualidade diferente. Só que a mente ainda está identificada na nuvem, então só a qualidade mudou, a mente ainda não transformou. Quando a mente transforma, ela consegue pousar no vazio e aceitar as nuvens que vêm num céu nublado, as nuvens que vêm num céu mais aberto, as nuvens que muitas vezes... Mas entende, a identificação precisa mudar. Nessa identificação que muda, na transformação da mente, é onde existe uma paz e uma alegria que independem das coisas do mundo ou da nossa perfeição. Porque no fundo essa perfeição é a nuvem querendo ser diferente. Só isso. É uma identificação. Agora você é o céu. E nesse lugar você entende que a gente é um? Porque tem o seu céu, o meu céu. Não, tem só aquele pedacinho que a gente está... Agora, na hora que entra nesse vazio, aí é um. Um sem forma, um sem atributo, um mistério. Começa essa semana, começa esse novo ciclo, tentando mudar a percepção. É como você estivesse vendo o filme na tela do cinema. E de repente, em um segundo, você olhasse e dissesse assim: agora eu estou vendo a tela e não mais o filme. Percebem isso? Só que precisa se lembrar o tempo todo, porque o filme é muito envolvente. Imagina, no filme está passando uma grande oportunidade para o ator principal, para a atriz principal, que é você. No filme da sua vida, você protagoniza o filme da sua vida. A gente fica olhando e fala: uau, pera, se retira um pouco, respira, vê a tela, vai para o céu, as nuvens vão mudar. Nossa, mas eu estou passando por uma fase difícil, fica tranquilo, vai passar. Nossa, mas está incrível agora. Segura aí, não se exalte muito, porque vai passar. Então, muda essa identificação, mas muda do lado de dentro. E aí, cada dia, cada respiração é um novo começo. Mas sempre lembra dessa perfeição na imperfeição. Para você não passar a sua vida buscando uma nova versão de você constantemente, buscando compreensões, respostas que só vão abrir para novas perguntas. Silencia dentro do seu coração e recebe o que a vida te dá como quem aceita o que o divino oferece, a tal da praçada. Tudo é o que Deus está mandando. Então aceita e faz o melhor com aquilo, dentro da virtude que é o Dharma. Faz o que deve ser feito. Aceita como bênção, faz o que deve ser feito. E dentro de você se mantém no céu e não identificada com a nuvem. Que esse novo começo represente uma nova percepção. E aí o mundo segue o mesmo, mas quem muda é você. Outra vez, pensa no agressor. Pensa em algum algoz que você teve. Em algum momento você pode ter sentido muito ódio. Aí é comum, quando a gente vai amadurecendo, que a gente consiga sentir dó. A gente fala assim, que dó daquela pessoa que fez isso. Aí a gente continua amadurecendo. E a gente olha para aquela pessoa e fala: sinto muito por você. E esse sinto muito é tão sincero que praticamente abençoa a pessoa. Fala: tomara que você mude. Tomara que você realize que você está identificada com uma versão de uma nuvem muito feia. Muito nublada, muito carregada. Entendem? Agora, a pessoa mudou. Não, você mudou. Essa que é a sua responsabilidade. Transformar seu coração a ponto de abençoar os demais, fazer o que deve ser feito e estar sempre edificado e edificada no vazio e não nas coisas que vêm e que vão. Shivananda, um grande mestre na Índia, ele dizia: lute apenas pelo que é permanente, não lute pelo impermanente. Olha que palavra de sabedoria. Olha para a sociedade que a gente está lutando por tudo que é impermanente. O que é permanente através da sociedade? O amor, a retidão. É uma mudança de percepção, entendem? Então a gente está num momento de guerras nucleares. Até nesse final de semana aconteceu uma coisa aqui diferente, que geralmente as pessoas invadiam fisicamente, né? Esse final de semana, pela primeira vez, a gente teve um carro na porta que colocou um drone em cima da propriedade. Então, olha só que coisa, né? Que coisa maluca que a gente está vivendo. A gente está num momento onde vários ataques estão acontecendo, e se a gente se identifica com tudo isso, daí vem ódio, vem raiva, vem... Agora, do lado de dentro, continua fazendo o que é certo.
A gente está num momento planetário que é muito fácil a gente ir para raiva, para vingança, para tudo isso. Olha para dentro e persiste no que deve ser feito como retidão. E sempre se coloca em um momento de um novo começo, onde esse novo começo é uma nova percepção de você. Se ama, se responsabiliza por esse amor para que você não passe a vida pedindo para que o outro te ame. Então eu não tive amor. Eu de algum jeito fui rejeitada. Isso vira uma ferida em mim. Eu não me sinto amado, eu não me sinto amada. Então eu vou andando pela vida querendo que o outro me ame, para eu ter a sensação disso. Porque eu fui invalidada em algum momento. Quando eu conscientizo isso, eu não peço mais para o mundo me amar. Eu começo a me amar. E aí, independente do que o outro me dá, o meu amor próprio é sagrado e está no altar, está nutrido todo dia. E aí eu consigo ir centrado, os meus buracos não fazem parte. Então, um novo começo é uma nova percepção desse dia. Lembra de novo, o agressor, num primeiro momento, pode provocar raiva. Não deixa que vire ódio. Se é dó, vai mudar para compaixão em algum momento. Mas essa mudança que a gente quer, a felicidade de começar um novo dia, uma nova semana, com um coração tranquilo, com as coisas que a gente precisa desempenhar nesse grande céu. E saber outra vez que a gente não é essa nuvem, que a gente se identifica com ela, mas que a gente pode dar um passo para trás e navegar esse vazio. Esse vazio onde a gente se encontra, não na manifestação, mas na causa da manifestação, na matéria-prima da manifestação. Então luta pelo que é permanente. O que é permanente hoje na nossa sociedade não é necessariamente uma ação ou outra ação sobre o que é o mundo. Então a gente luta para que essa nacionalidade vença. Não, a gente luta para que as guerras terminem. Só que a guerra só vai terminar quando o trabalho individual for feito. E esse trabalho individual é o que dá mais trabalho para cada um e cada uma de nós. Então o que é permanente para a gente lutar? Luta pelo que é permanente. Permanente é o céu. O céu é o Dharma, é o amor, é a verdade. Tudo que é impermanente se retira. Tenha um discernimento para isso. E saiba através do mundo o que é permanente. Porque as coisas do mundo são impermanentes, mas o que o mundo representa, e aqui eu já começo a dar um pequeno apontamento do próximo estudo, do feminino, que é o arquétipo, o que o mundo representa é o céu, é o que permanece. Então, através de uma luta de classes, por exemplo, favorecendo para que não haja esse abismo entre as condições que as pessoas vivem, a gente preserva o quê? O Dharma. Mas a gente não quer que uma pessoa vença sobre a outra, ou uma nacionalidade, ou uma raça. A gente quer que o Dharma vença. Entendem? Então, luta pelo que é permanente. E tenha esse olhar, esse discernimento de não correr atrás das coisas do mundo. Porque as coisas do mundo vêm e as coisas do mundo vão. E se a gente ficar feliz quando as coisas estão vindo, porque elas nos agradam, ou triste quando elas estão vindo, ou apegados, apegadas a elas quando elas se vão, ou contentes quando elas se vão, de uma forma que provoque na gente essa grande corrida para sempre querer mais coisas boas, deter coisas boas, ter medo de perder coisas boas, ter raiva de quem tem mais coisas boas do que a gente, apegar nas coisas que já se foram. Concorda que a gente está lutando pelo que é impermanente e a gente está fadado e fadada a sofrer. Impermanente é o amor numa relação. As relações começam e terminam. Permanente é o amor que fica quando a gente perdoa. Permanente é o amor que a gente é capaz de sentir por nós na nossa imperfeição. Permanente é o amor real que a gente é capaz de oferecer ao outro, independente do outro, da outra estar ao nosso lado ou não. Luta pelo que é permanente. E nesse novo começo, transforma a sua percepção. Entre os pensamentos, em uma respiração e outra, vai um pouco para trás. Como se você criasse uma distância de 1 milímetro da nuvem.
Vocês sabem que aqui talvez o Carlos seja a pessoa que, falando isso, eu mais me lembro, mas eu tenho certeza que cada uma aqui deve ter tido já experiência. No Oriente, os templos comumente estão em cima de montanhas. É até inexplicável a gente pensar como certos templos budistas foram colocados na base de penhascos. Então tem trilhas, por isso que eu lembrei do Carlos, tem trilhas, mas trilhas de 4, 6 horas. E a gente sobe, no meio do caminho a gente se pergunta por que mesmo que a gente está fazendo aquilo. E sobe, daí tem altitude. Daí a gente começa a pensar de novo de por que a gente fez isso, né? Daí começa a pensar, não, mas o altar está no coração, eu não preciso subir. Enfim, daí continua subindo. Quando a gente vai olhando para o mundo vai ficando pequenininho. O mundano vai ficando pequenininho. E a gente vai subindo através dos nossos esforços para encontrar o divino. Todas essas representações vão criando em nós significados através das coisas do mundo, que é o que a gente está buscando sempre. Buscar esse permanente, se afastar um pouco do mundano, mas ver através do mundo. Porque o mundo é uma grande encenação da alma. Só que a gente se esquece. E daí é como se a gente estivesse em cima do palco, acreditando que a encenação é real. A gente precisa, em um momento, ir para a plateia de novo, entende? Então tá ali no meio, no afã de tudo, fala, não, mas ele me deu o soco. Vai para a plateia. É só uma encenação. Qual é a lição disso? Qual é o pensamento disso? Vai para a plateia, vai para o céu. Cria uma certa distância, sobe a sua montanha, vê as coisas do mundo numa outra perspectiva e se esforça para chegar a Deus nessa subida. Qual é essa subida? Da mente inferior para a mente superior. Qual é essa subida? O paradoxo da descida da mente ao coração. Começa mudando essa percepção e luta pelo que é permanente, apenas isso. E o que é impermanente, que a Deus abençoe quando chega, que a Deus abençoe quando vá. Você permanece no seu céu. Respira profundo, não se identifica com a nuvem vai mudar o tempo todo. Olha para os nossos céus, a gente está no outono agora, o céu tende a ser diferente, né? Não é nesse momento de mudança climática, que não devia estar chovendo e está chovendo mais do que choveu no verão, mas dentro de um outono com o ambiente da natureza preservado, choveria menos, então o céu é de uma forma, depois o céu é de outra forma, na lua cheia o céu é de outra forma. Vai olhando tudo isso, mas o céu muda? Não. Muda o que está no céu. Então repara isso na sua vida e vai outra vez fazendo essas investigações. E aí oferece o resultado dessa investigação para o mundo, como a sua paz, o seu centramento, o seu amor incondicional, sem permitir que isso faça de você um alvo para uma relação tóxica. Que você amar incondicionalmente não dá o direito para o outro te tratar como ele quiser. Aí é a relação, impõe seus limites. Mas preserva o seu coração nas lutas da vida. Preserva o seu coração no que é permanente. O bem, o Dharma, a verdade, o amor. Muito agradecida pelos momentos aqui com vocês. Reverbera aí dentro. Faz sentido para vocês? Então, por favor, que a gente tenha esse discernimento e esse lugar tranquilo no nosso coração. Pedir pra gente alinhar nossa coluna um minutinho. Respirar fundo. Procurar sempre sentar no chão. Lembrar que o tempo, nessa transitoriedade, está passando para cada corpo, aonde esse espírito se encontra momentaneamente. E que você deve procurar favorecer as manifestações que acontecem nesse grande céu. Portanto, cuidar da sua saúde é uma luta para que você não se identifique com a dor que eventualmente possa aparecer nesse corpo físico. Sentar no chão
vai provocar um alinhamento natural da sua coluna com o tempo. E na sua coluna estão os teus chakras, centros energéticos. Aqui e agora, através da respiração. A respiração que é impermanente. O prana, a força vital na respiração, é permanente. Então, com uma mudança na percepção, o que você respira, nesse momento você enxerga como a própria força da vida vivendo através de você. E que o seu trabalho não é manipular a força da vida, mas se entregar a ela, para que ela adentre o seu corpo e tome conta de cada célula. E à medida que ela vem e que ela vem limpando. Ela vem transformando. Uma transformação muito íntima e genuína. Como quando se limpa uma casa. A casa permanece a mesma. Mas o que era sujeira na casa sai. O que é sujeira em nós são os venenos da mente. Então essa força vital através das células vai para o cérebro, mas permeia também, como da respiração do bruto e do sutil prana, vai do cérebro ao pensamento, à mente, e vai limpando também os pensamentos. Então pensamentos de ordem depreciativa, que são só nuvens nesse céu da consciência, conseguem através da sua respiração, dessa mudança de percepção, serem varridos pela força vital permanente, que através da desobstrução de qualquer forma de obstáculo que colocamos em nós, através dessa desobstrução, consegue usar cada um e cada uma como instrumento, para que a luta no mundo não seja por algo impermanente. E sim, que cada vida aqui possa representar a própria força da vida através de cada servidor, lutando para que o permanente se estabeleça. E assim, que essa força vital, limpando, regenerando, tomando conta de você, eleve você para o teu santuário interior, para que com o esforço necessário você desapegue, deixe ir, abençoe o que chega, recomece, renasça a cada instante, vendo as coisas do mundo como pequenas, como você subindo tua própria montanha, encontrando nesse templo, nesse santuário, dentro dele o altar, e nesse altar realizar que o templo é seu coração. E esse coração aberto é a porta e o portal para o próprio coração da vida. Aonde você está, você chegou. Quem você é, basta. Respira. E se compromete em se lembrar sempre desse vasto céu universal. Se permite ser lembrado e ser lembrada pelo mistério, pelas formas do mistério que correspondem à sua fé. Se compromete a ser lembrado, se permita ser lembrado e ser lembrada por essas manifestações durante o seu dia. Se permita ser lembrado e ser lembrada desse vasto céu. Quando você, quando eu, quando nós nos identificarmos com essas nuvens que vêm e que vão. E que assim no céu prevaleça sempre
A compaixão pelo agressor, para que ele deixe de agredir. O perdão no próprio coração, para que ninguém se iluda no ódio e na vingança. A verdade na mente, para que o discernimento vença. Para que o coração sempre encontre caminhos para amar uma vez e outra vez e de novo. Inclusive si próprio, inclusive si própria. Começa essa nova semana, esse novo ciclo, essa nova respiração. Identificado e identificada, não com a respiração, mas com o prana. Não com a nuvem, mas com o céu. E trata as coisas do mundo pelo significado delas, sem se iludir com as aparências. E assim enxerga a verdade e fala da verdade com doçura. Caminha seu caminho como um peregrino e uma peregrina nesse vasto universo, sabendo que todos os caminhos não chegam em algum lugar, simplesmente fazem você realizar que o caminho sempre esteve debaixo dos seus pés. E debaixo desses pés, o vasto céu, não mais a terra. O destino é aqui agora. Se despe das expectativas e das ansiedades. Recomeça com uma nova percepção e se alegra genuinamente. Porque você chegou, porque você é. Não a nuvem, mas o céu. E para esse céu interior se retire em paz. É possível e é real, aqui e agora. Inspirando e expirando as palmas juntas. Namastê. Hare Krishna. Feliz segunda-feira, novos começos. Para Betinha, feliz aniversário. Para cada um e para cada uma aqui. Essa lembrança sempre. Passa um pouquinho, dá um passo para trás da nuvem. E você vai cair nesse vasto céu da consciência. E aí as coisas se resolvem e se encaixam de outra forma. Muda a sua percepção antes de mudar o mundo. Aprende através das coisas do mundo, do significado das coisas do mundo. Esteja nesse centro. Cure esses buracos para que a gente deixe de projetar no outro a validação do que já tem dentro. Lembra sempre que quem você é basta já. E o caminho em si já é a própria chegada. É uma mudança de percepção que não anula todo o compromisso com a verdade, com a forma como a gente se manifesta dentro de uma retidão no mundo, na vida. Mas a percepção muda. E essa mudança de percepção é um encaixe diferente do lado de dentro. É essa navegação que a gente está fazendo sutilmente na mente. Precisa de um compromisso a cada respiração para a gente não se identificar com a nuvem. Porque são vidas que a gente está se identificando com a nuvem. Dá um passo para trás, agradece. E outra vez, se lembra do céu. E quando você não se lembrar, que seja tão translúcido o desejo, aspiração, desejo, intenção, que as forças espirituais te conduzam de novo ao céu, dentro de você. E aí que a sua alegria, que a sua paz, que o seu amor seja refúgio e lamparina para quem na escuridão perto de você se encontra.
Não porque você é essa luz, mas porque você traz essa luz. Porque essa luz é você. Porque essa luz é tudo que há. Namastê, queridos, queridas. Vou mudar o link. Tem estudo feminino. Dobradinha. Graças, namastê. Abraço.